Dentro do campo da soteriologia, ou estudo a respeito da salvação, existem duas linhas de pensamentos distintos entre si: o arminianismo, formulado por Jacó Arminius, e o calvinismo, sistematizado por João Calvino. Ambos possuem pensamentos diferentes na questão da soteriologia e na doutrina da soberania de Deus. O arminianismo afirma que a decisão... O arminianismo ensina que cada pessoa tem capacidade de escolha, capacidade essa conhecida como livre-arbítrio. Com a Reforma Protestante, surgiram várias novas interpretações da Bíblia. O arminianismo surgiu na Holanda, onde o calvinismo também tinha força. Por isso, o arminianismo se desenvolveu em comparação com o calvinismo. O arminianismo é uma teologia baseada nas posições teológicas de Jacó Armínio, o qual foi um teólogo holandês da época da Reforma Protestante. Seus ensinos tornaram-se a base das reivindicações do Remonstrante, documento escrito em 1610, indo de contra os chamados 5 pontos do calvinismo. Quem foi Jacó Armínio? Jacobus Arminius foi um professor e pastor holandês. Sua educação se deu nas universidades de Marburg e Leiden, na Academia de Genebra e na Universidade de Basileia. Posteriormente, pastoreou uma congregação em Amsterdã e atuou como professor na Universidade de Leiden a partir de 1603 até a sua morte em 1609. Arminius não escreveu uma teologia sistemática completa, mas tornou-se conhecido por se posicionar contrariamente a algumas doutrinas defendidas por Calvino. Deixou como legado um conjunto numeroso de escritos teológicos, produzidos desde 1588 até a sua morte. Ainda que educado na tradição reformada, ele se inclinou para as doutrinas humanistas de Erasmo, porque tinha sérias dúvidas a respeito da graça soberana de Deus, como era ensinada pelos reformadores. Seus discípulos, chamados arminianos ou sectários de Armínios, disseminaram o ensino de seu mestre. Alguns anos depois da morte de Arminius, eles formularam sua doutrina em 5 pontos principais, conhecidos como os 5 pontos do arminianismo. O que ensina o arminianismo? O arminianismo é um sistema de crença que tenta explicar a relação entre a soberania de Deus e o livre-arbítrio humano, especialmente em relação à salvação. Com base nisso, o arminianismo pode ser resumido em 5 pontos principais, que estão explicadas nos 5 artigos da Remonstrância. Depravação parcial. A humanidade é corrompida pelo pecado, mas não ao ponto de não podermos escolher nos aproximar de Deus por nossa conta. Somos capazes de escolher aceitar ou rejeitar a salvação sem qualquer influência de Deus. Eleição condicional. Deus escolheu quem seria salvo, com base no saber de antemão quem iria acreditar. Expiação ilimitada. Jesus morreu por todos, mesmo aqueles que não são escolhidos e não vão acreditar. A morte de Cristo foi por toda a humanidade e qualquer um pode ser salvo pela fé nele. Graça resistível. O chamado de Deus para ser salvo pode ser resistido ou rejeitado. Podemos resistir ao chamado de Deus à salvação se quisermos. Salvação condicional. Os cristãos podem perder a salvação se continuarem em uma vida de pecado ou se afastarem de Deus. A manutenção da salvação é necessária a fim de retê-la. Dentro do vasto campo da história da teologia, o arminianismo está intimamente relacionado com o calvinismo, ou teologia reformada, sendo que os dois sistemas compartilham a mesma história em muitas doutrinas. No entanto, eles são frequentemente vistos como rivais dentro do evangelicalismo, por causa de suas divergências sobre os detalhes das doutrinas da predestinação e da salvação. O que é o calvinismo? O calvinismo, também conhecido como fé reformada, confissão reformada ou teologia reformada, é tanto um movimento religioso protestante quanto uma ideologia sociocultural, com raízes na reforma protestante iniciada por João Calvino em Genebra no século XVI. A teologia reformada foi desenvolvida também por diversos outros teólogos. Apesar disso, a fé reformada costuma levar o nome de Calvino por ter sido ele seu principal expoente. O calvinismo é o resultado de uma evolução independente das ideias protestantes no espaço europeu de língua francesa, surgindo sob a influência do exemplo que na Alemanha a figura de Martinho Lutero tinha exercido. Entre os mais famosos calvinistas da história destacam seu pastor batista Charles Haddon Spurgeon, conhecido como o príncipe dos pregadores, o reavivalista Jonathan Edwards, além dos teólogos Abraham Kuyper e Gordon Clark.
Atualmente, o termo calvinismo também se refere às doutrinas e práticas das igrejas reformadas. O sistema costuma ser resumido através dos chamados 5 pontos do calvinismo, elaborados durante o Sínodo de Dort, realizado na Holanda, entre 1618 e 1619, como uma resposta aos 5 pontos do arminianismo. Os 5 pontos do calvinismo são: depravação total, também chamada de depravação radical ou corrupção total, incapacidade total, indica que toda criatura humana em sua condição atual, ou seja, após a queda, é caracterizada pelo pecado, que a corrompe e contamina, incluindo a mente. Por isso, afirma-se que ninguém é capaz de realizar o que é verdadeiramente bom aos olhos de Deus. Em contrapartida, o ser humano é escravo do pecado por natureza hostil e rebelde para com Deus, espiritualmente cego para a verdade, incapaz de salvar a si mesmo ou até mesmo de se preparar para a salvação. Só a intervenção direta de Deus, segundo a sua graça mediante Cristo, é capaz de converter o coração do ser humano. Eleição incondicional. Eleição significa escolha. É a escolha feita por Deus desde toda a eternidade daqueles a quem Ele concedeu a graça da salvação. Essa escolha não se baseia no simples mérito ou na fé das pessoas que Ele escolhe, mas se baseia em sua decisão soberana e incondicional, irrevogável e insondável. Isso não significa que a mesma salvação final é incondicional, mas que a condição em que ascende a fé é concedida também pela graça de Deus, como seu presente para aqueles a quem Ele escolheu incondicionalmente. Expiação limitada, também chamada de redenção particular ou redenção definida, significa a doutrina segundo a qual a obra redentora de Cristo foi apenas visando a salvação daqueles que têm sido alvo da graça da salvação. A eficácia salvífica do Cristo Redentor, então, não é universal ou potencialmente eficaz para quem iria recebê-lo, mas especificamente designada para consolidar a salvação daqueles a quem Deus, Pai, escolheu desde antes da fundação do mundo. Os calvinistas não acreditam que a expiação é limitada em seu valor ou poder. Se Deus ou Pai quisesse, teria salvo todos os seres humanos sem exceção, mas sim que a expiação é limitada na medida em que foi destinada para alguns e não para todos. Graça irresistível. Também conhecida como graça eficaz, essa doutrina ensina que a influência salvífica do Espírito de Deus é irresistível, superando toda e qualquer resistência. Quando Deus soberanamente visa salvar alguém, o indivíduo não tem como resistir à graça da vida eterna. Perseverança dos santos. Também conhecida como preservação dos santos ou segurança eterna, este 5º ponto sugere que aqueles a quem Deus chamou para a salvação e depois a comunhão eterna com Ele, santos, segundo a Bíblia, não podem cair da graça e perder sua salvação. Mesmo que em suas vidas o pecado os leve a renunciar à sua profissão de fé, eles, se são autênticos filhos de Deus, mais cedo ou mais tarde retornarão à comunhão com Deus. Essa doutrina é baseada no fato de que a salvação é obra de Deus do começo ao fim, que Deus é fiel às suas promessas e que nada e nem ninguém pode impedir seus propósitos soberanos. Este conceito é bem diferente do conceito usado em algumas igrejas evangélicas, de uma vez salvos, salvos para sempre. Apesar da apostasia, a falta de arrependimento ou a permanência no pecado, desde que tiverem realmente aceito a Cristo no passado, seriam salvos. No ensino tradicional calvinista, se uma pessoa cai em apostasia ou não mostra mais sinais de arrependimento genuíno, pode ser prova de que ele nunca foi realmente salvo e, em seguida, que não fazem parte dos eleitos.